Então, boa noite a todos, todas e todes. Eu me chamo Fabrício Basílio, fui um dos produtores aí do projeto Cultura da Independência, junto com o Luque Scalione, que é o proponente aí do projeto, e vim aqui apresentar esse projeto que ganhou um edital de fomento, patrocinado aí pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio, a SESEC, e que tinha como tema o bicentenário da independência do Brasil. Então, nesse processo, foi proposto um projeto de realização de roteiros para um documentário, partindo com o tema aí, relacionado à independência do Brasil e à cultura brasileira. Então, agora eu passo a bola aqui para o Edu, ele vai introduzir um pouco mais sobre o projeto e falar para a gente também como foi desenvolvido durante esses últimos meses. Bom, a ideia do Culturas da Independência, que é o nome do projeto, ele partia, então, dessa ideia de um bicentenário da independência, e a nossa proposta era fazer uma websérie de 3 episódios que tivesse por tema a independência cultural do Brasil ao longo desses 200 anos. É uma websérie, de algum modo, informativa, mas que tentava ter, cujo roteiro tenta ter também uma veia sensível, uma veia estética, com alguma dose de experimentação, de exploração da linguagem, de associação de ideias, né? Como é um tema muito amplo, muito aberto, independência cultural do Brasil podem ser muitas coisas, isso dependia do recorte que a gente faria e dependia das linhas de ideias que a gente ia tentar criar. A proposta inicial, então, partia de um tema para cada um dos 3 episódios. O primeiro episódio, a gente se voltava para uma tese acadêmica muito difundida em certos setores do pensamento intelectual brasileiro, que é a tese das ideias, chamadas Ideias Fora do Lugar, do Roberto Schwartz, que é um ensaio escrito por ele na década de 70, e que depois viria a ser o primeiro capítulo de um livro dele chamado Ao Vencedor as Batatas, e é uma tese, um ensaio no qual ele defende uma tese muito forte sobre que envolve de algum modo tanto o pensamento intelectual, a história de um pensamento intelectual no Brasil, a história das artes no Brasil, e que também pode ser aplicada, manejada de alguma maneira para pensar as culturas populares, as formas, vamos dizer, de cultura mais antropológica, no sentido mais antropológico. As ideias fora do lugar, dizendo de uma maneira muito, muito sintética, era uma maneira de pensar como as ideias que nascem nisso que ele chamava um centro do capitalismo, representado pelo centro europeu, elas sofrem um processo de mutação ao aportar em zonas consideradas periferias do capitalismo, passando por uma obrigatória ressistematização, por uma refundação ao fazer esse movimento e cruzar o oceano. Então, isso fazia com que, por exemplo, estéticas da literatura, mesmo que copiassem às vezes estéticas europeias, elas passavam elas entravam num sistema tanto de ideias quanto de uma lógica entre pensamento e prática que é local. O segundo episódio, a gente passava para um tema já mais concreto e mais específico, que também a gente considerava bastante marcante dessa, vamos dizer, de uma espécie de individualidade de uma cultura brasileira, que é o tema da malandragem, que também ganhou bastante sistematização, foi objeto de algumas pesquisas, das quais o Roberto Schwartz era bastante próximo, em especial um texto, um ensaio do Antônio Cândido, chamado Dialética da Malandragem, que é sobre o romance Memória do Sargento de Milícias.
Mas vem aí uma leva de outros estudos e outras formas de fazer aproximações entre a malandragem e o pensamento brasileiro e, vamos dizer, a cultura brasileira de um modo geral. O terceiro episódio vinha com a ideia de pensar a individualidade de um português, da língua portuguesa brasileira frente à língua portuguesa colonizadora europeia, certo? Então, em que medida a oralidade ou mesmo a escrita, as formas de exploração da língua que nós vivemos no Brasil, de que maneira isso provocou uma ruptura ou alguns desvios frente ao português europeu, de modo que a gente possa falar, em alguma medida, pensar uma experiência nacional de linguagem. Bom, é claro que a gente o desafio que se coloca com isso tudo é como que a gente transforma em material audiovisual 3 temas que, assim enunciados, parecem 3 temas eminentemente acadêmicos, temas muito mais de uma pesquisa do que de um roteiro, de um documentário. Então, esse era o desafio, era como pensar roteiros que nos sugerissem os episódios, não como aqueles talking heads que a gente conhece, que geralmente é o modo como é roteirizado esse tipo de proposta, que se aproxima de temas mais acadêmicos, como que a gente pode sair um pouco do modelo de talking head, que são uns especialistas falando, e a gente possa criar uma certa pluralidade de tipos de imagem, uma pluralidade de cenas e de regimes daquilo que a gente está vendo na tela, né? Como que a gente pode variar isso, explorando, por exemplo, materiais de arquivo, quem sabe algum tipo de encenação, que vão além do mero discurso. E, claro, não apenas usando o material de arquivo ou essas outras imagens como maneiras de ilustração daquilo que é dito por um especialista, certo? Mas que elas ganhem uma vida própria, uma pulsação, um discurso próprio dentro do roteiro, né? Então, o material de arquivo, por exemplo, a ideia era que ele entrasse com esse peso, trazendo, sabe, chegando no roteiro e bagunçando um pouco as ideias e permitindo com que acontecesse uma livre associação de pensamentos, de fluxos, menos do que seguir e tentar comprovar uma tese acadêmica de maneira linear. É claro que o primeiro episódio sobre o Roberto Schurz, isso se mostrava um pouco mais limitado e já nos parecia, durante o processo de desenvolvimento do roteiro, que o episódio do Roberto Schurz talvez ele ficasse um pouco mais encaixotado no modelo de Talking Head. E os outros 2 nós teríamos mais possibilidades de exploração de outros caminhos de linguagens, certo? Então, o que a gente fez foi reunir formar um grupo de roteiristas para tentar fazer uma pesquisa audiovisual e também imagética e de discursos que circundam todos esses temas, que possa subsidiar a escrita, que pudesse subsidiar a escrita propriamente dos roteiros. Certo? Então, para isso, nós chamamos 3 bolsistas, 3 alunos de cinema da UF que contribuíram com as pesquisas ao longo de 2 meses, em que a gente a gente debatia conjuntamente, e isso municiou posteriormente o processo de escrita do roteiro. Obrigado, Edu. Então, passo a palavra aqui para o Lucas, que vai falar mais sobre esse processo de pesquisa. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Edu. Bom estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Lucas Reis. Eu fiz a pesquisa do projeto, né, do Crônicas. E, bom, gostaria de comentar um pouco sobre o processo de pesquisa. Como o Edu falou, a gente teve 3 assistentes de pesquisa
que se mantiveram com a gente ao longo do tempo, levantando material para os 3 episódios. A gente começou numa toada de pensar os 3 episódios como um todo, pensar essa ideia, né, de independência como um todo, e a partir de um certo momento começamos a pensar de forma mais específica cada episódio que a gente determinou para o projeto. Também, como o Edu estava falando, o primeiro episódio, o episódio sobre o Robert Schwartz, era um episódio com certas especificidades, e por isso a gente manteve uma das assistentes ligadas mais a esse episódio para levantar um material sobre o Robert Schwartz, mas não somente sobre o Robert Schwartz, pensar o caldeirão cultural e político do Brasil ali na década de 60, década de 50, mais ou menos quando o pensamento do Robert Schwartz ele é mais roda mais, né, entre os intelectuais brasileiros, e como isso vai se aproximar também da produção artística, e outros intelectuais vão assumindo as ideias, né, as propostas do Robert Schwartz, como, de fato, as ideias fora do lugar é um termo ali que vai ser costumeiramente pensado e debatido nas ciências humanas, nas ciências sociais no Brasil. Então, por conta dessa questão de estarmos trabalhando ali com um projeto mais ligado a um pensador, né, a um conceito, foi um episódio mais específico no nosso processo de pesquisa. Um processo de pesquisa que foi feito majoritariamente online. A gente ainda estava em crise sanitária, né, mesmo que em um momento muito mais brando, porém somente há menos de um mês a OMS declarou, né, o fim da crise do Covid-19. Então, foi majoritariamente feita de forma online, porém não totalmente. A gente se utilizou também da biblioteca da universidade, materiais físicos, livros de outros autores que se ligavam, de alguma maneira, ali ao projeto do Robert Schwartz, né, como o sociólogo, professor da Unicamp, o Marcelo Ridente, que vai passar pelo trabalho do Robert Schwartz ao longo do seu trabalho sobre a cultura brasileira nos anos de chumbo. Para além dessa pesquisa, foi muito importante também a conversa com uma pesquisadora, a Priscila Matsunaga, que trabalhou com o Robert Schwartz, né, trabalhou com o pensamento do Robert Schwartz na sua tese, e nos cedeu uma entrevista que elucidou muitas questões, né, durante o processo de pesquisa, assim, e conseguiu fazer com que nós filtrássemos mais certas ideias, certas possibilidades do que nós queríamos para o episódio. Assim, foi mais fácil de esculpir, digamos, o roteiro, trazendo ideias, né, trazendo propostas ali que a Priscila nos envolve,
e também você cria, querendo ou não, um processo de descarte, né? Certas ideias, certas propostas que não vão poder ser utilizadas dentro de um episódio de websérie que tem certamente um tempo limitado e do qual a gente se propõe em fazer algo mais do que muitas informações, mas que a gente consiga trazer ideias profundas e, ao mesmo tempo, que sejam de fácil compreensão ou de fácil entendimento para o espectador, né? Para o possível espectador que se interessar, ou esse espectador que chega nessa série. Dessa maneira, então a gente pensa esse primeiro episódio, e de fato esse primeiro episódio como o que dá início, né? Não é à toa que ele é o primeiro, que ele inicia o projeto. Ele inicia porque vai ser ali que a gente vai dar o pontapé inicial, vai ser o ponto de partida para o trabalho ser desenvolvido e para a série ganhar uma unidade. Né? E a partir daí a gente vai para os outros 2 episódios. E como o Edu falou também, agora já são mais concretos nesse sentido. Né? São 2 temas que a gente pode lidar não parte dessa ideia abstrata, mas de uma certa concretude. Seja o segundo episódio seria o da malandragem, seja o terceiro episódio ligado ao português brasileiro. Se no primeiro episódio a gente dedica uma assistente para esse material, o segundo e o terceiro episódio eles são feitos pelos outros 2 assistentes, mas de forma mais combinada. Eles vão trazendo mais ideias conjuntas, a gente vai tentando lapidar no processo de pesquisa, recortando certos materiais e também levantando outros para pensá-los de maneira mais profunda, de fato, né? E não ficar numa certa obviedade do que se costuma mencionar sobre malandragem ou sobre português brasileiro, e acho que, de fato, esse é o intuito, né, dessa websérie, de trazer algumas questões fundamentais e profundas sobre os nossos temas. Sobre o segundo episódio, especificamente, eu queria só fazer um comentário específico, mas que eu acho que é muito, muito relevante para o nosso trabalho. A gente também fez uma entrevista para esse episódio, com o mesmo intuito da entrevista com a Priscila Matsunaga, mas dessa vez a gente fez com o professor Alexandre Costa, professor de filosofia, que ele tem uma pesquisa sobre filosofia antiga e, ao mesmo tempo, ele também estuda música. Ele estuda música antiga, mas ele também vai pensar muito a música popular brasileira. E daí estaria ligada à malandragem. E uma questão que ele nos chama a atenção nesse nosso projeto, que a gente não encontrou nenhum material de pesquisa, foi o seguinte: o malandro carioca, a ideia do malandro carioca, né, aquele perfil reconhecido do malandro carioca, está muito ligado, no seu imaginário, ao Zé Pelintra, né? Uma entidade do candomblé. Inclusive, se a gente for pensar a produção cinematográfica posterior à década de 30
mas que lida ali com o Estado Novo. Quando vai se mencionar o Malandro Carioca, quando esse personagem vai existir, ele vai estar ali, né, de terno branco, calça branca e um chapéu branco, em geral com uma tira vermelha, que seria a figura do malandro e seria também a figura do Zé Pilintra. Mas o que o Alexandre chama atenção para nesse nosso projeto é que o malandro carioca ele tem muito do deus grego Hermes, filho de Zeus, como o Alexandre comenta ali, né, um filho que tem que se provar filho de Zeus. Ele não está no Olimpo a princípio. E quando o Hermes ele apronta alguma coisa com o deus Apolo, e o deus Apolo desce à Terra, né, para confrontá-lo, o Hermes vence tudo na lábia. E Zeus se identifica com ele, né, e se aproxima de Hermes por conta dessa lábia. E essa forma de vencer o seu oponente, de ganhar alguma coisa a partir da fala. E, segundo o Alexandre, essa relação que a gente vai ter depois do malandro carioca, essa ideia, vai estar ligado às religiões afro-brasileiras, mas também a um certo ideal do Olimpo grego, né, da mitologia grega. Quando você também traz relações possíveis para essa figura icônica a partir de diversos lugares, e não só de um. Então, o malandro carioca não seria apenas o Zé Pilintra, mas seria o Zé Pilintra e também o deus Hermes, e essa mistura, que é uma mistura tipicamente brasileira, daria um pouco esse ideal de personagem que constitui uma mitologia, por que não? Uma mitologia carioca, né? Esse malandro ali da década de 20, a década de 30, do samba. A gente não pode esquecer também que o deus Hermes é ligado ao tambor, então, ou melhor, desculpa, a música, não é o tambor, a música. Então, há uma série de relações que a gente não encontrou na literatura, no material levantado, mas a gente conseguiu através das entrevistas. Então, eu queria muito mencionar esse caso para lidar um pouco com a importância também que para a gente de entrevistar, né, pensadores da área, pesquisadores que puderam nos abrir novos caminhos, dar novas ideias, e a gente trazer coisas, materiais, de fato, relevantes e inéditos, por que não, para o nosso episódio. Eu só queria terminar rapidamente falando sobre o nosso terceiro episódio, que aí sobre o português brasileiro, e aí, de fato, acho que a gente vai fechar um ciclo de episódios, né, ao pensar essa ideia mais abstrata, digamos, como o próprio Edu colocou no nosso início, do trabalho do Robert Schwartz, da ideia do Robert Schwartz, do conceito que ele cria. Depois, algo que está mais estabilizado, talvez, na cultura brasileira, que seria a ideia da malandragem. E, por fim, essa temática do português brasileiro, que talvez seja algo mais recente, dentro de um pensamento na intelectualidade brasileira de forma mais ampla,
mas que a gente também viu como uma questão muito, muito importante para se trabalhar. E aí, quando eu falo, né, que a gente faz essas duas pesquisas mais próximas, é curioso notar como a ideia do malandro, essa ideia do malandro no Brasil, essa ideia do malandro tipicamente carioca, vai estar muito ligada também a um certo jogo de fala, a um certo ideal de fala. E ali no terceiro episódio a gente lida, conhece ou aprofunda nessa ideia de português da filósofa brasileira Lélia Gonzalez, e esse se torna talvez não o tema do episódio, mas talvez a força motriz que nos leva a pesquisar, nos leva a pensar essa ideia de português brasileiro a partir do português comentado pela Lélia. Daí foi importante para a gente também entrevista com a pesquisadora Flávia Rios, que nos aproximou e nos aprofundou no pensamento da Lélia Gonzalez e nos deu ali confiança de que o episódio ia para o caminho certo, assim, né? Seja num sentido narrativo e de ligação entre episódios, o episódio da malandragem teria essa aproximação com o episódio do português brasileiro, teria uma ligação temporal e teria ali uma questão também da cultura da independência, que é central para a gente no início, quando o termo da Lélia Gonzalez nos abre um campo de ideias sobre uma forma de fala, uma forma de se comunicar, né, em português brasileiro, né, se comunicar no Brasil, que se desenvolve a partir de uma série de relações socioculturais tipicamente do país e forma, né, ou reformula, digamos, a linguagem tradicional europeia e cria essa forma de comunicação tipicamente dessa periferia do capitalismo, que é a questão do Robert Schwartz, que agora há pouco o Edu mencionou para a gente. Então, esse foi um pouco assim o processo de pesquisa, né? Esses levantamentos de dados para nos aproximar dos temas e conseguir lapidar os roteiros. Já criamos, né, pré-entrevistas, né, esses pesquisadores podem estar também nos episódios, é uma possibilidade. E assim a gente consegue dar uma dimensão real para o projeto audiovisual em si.